Paz do Senhor, uma satisfação estar mais uma vez convosco. É sempre agradável, honroso e satisfatório cooperar com a igreja. E sempre eu tenho essa dúvida, Kleber, essa dúvida, se é Vila Sul ou Vila Brasília. Vila Sul, né? Vila Sul. É uma alegria estar com vocês. Queridos, vamos abrir a Bíblia Sagrada, e se você quiser permanecer assentado mesmo, permaneça. Isaías 35. Eu quero pensar com vocês sobre esse texto. Isaías 35. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso. E o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Digam aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém. Eu estava observando aqui o ministério de louvor, adorando ao Senhor, nos conduzindo à adoração, meu amigo Enoque, minha amiga irmã Cida. Eu tento não errar o teu nome, rapaz, mas eu sempre confundo. Eu quero chamar de Kleber, Mão Cleuber. Observando a sua forma sensível, espiritual, de louvar ao Senhor, de adorar, de entregar-se como oferta viva, santa e agradável, conforme Romanos 12, primeiro. E há alguns dias eu tenho mudado, irmã Cida, a minha perspectiva como pentecostal que sou. E quantas vezes, como pentecostal, eu pregava contra reuniões vazias, frias, pacatas, né? E eu tinha o hábito de dizer: nossa, o culto hoje está tão pesado. O culto hoje foi tão pesado. E na verdade não existe culto pesado. Não. O que existem são pessoas que não conseguem oferecer o seu melhor. Porque o culto
depende de quem está oferecendo, tá? Por isso que o culto ele é individual para depois atingir o coletivo. E o culto depende muito do individualismo de cada um. Para algumas pessoas o culto pode não ser bom, mas para outros o culto pode ser uma bênção. Eu estou sentindo a presença de Deus nesta casa. Eu estou com uma alegria. Eu estava ali adorando com o Ministério de Louvor, e se eu fosse pentecostal clássico dos anos 90, né? Acredito que eu estou mais para pentecostal reformado. Eu sairia correndo, pulando e salteando, mas a minha alma regozija-se no Senhor esta noite. E o que eu acho interessante é que Jesus ele foi muito claro ao dizer que a alegria, a presença, a unção dele se manifesta independentemente do número. Ele disse, onde 2 ou 3 se reunirem, não importa onde 2 ou 3 se reunirem, no mesmo lugar, em meu nome, ali eu estou presente. Ele está presente aqui esta noite, né? Mas como é de praxe, os irmãos da Vila Sul já sabem como nós cooperamos, né? No sentido de exposição da palavra. Então eu quero trazer uma breve, rápida e sucinta exposição do texto que nós lemos. Isaías 35 é um texto escatológico. E explico por que ele é um texto escatológico. Na verdade, o livro de Isaías todo, Cleuber, ele é quase que escatológico. Só a título de informação, entre os estudiosos, biblicistas, né? O livro de Isaías ele é comparado ou chamado de o quinto evangelho. É lógico que o evangelho é composto de 4 livros. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Isaías é chamado de o quinto evangelho. Por quê? Porque é o livro que mais fala acerca do Messias. Isaías até carrega um apelido carinhoso, profeta messiânico, né? Para vocês terem uma ideia, no Novo Testamento, entre evangelhos e Atos dos Apóstolos e cartas paulinas, o livro de Isaías é citado mais de 400 vezes, ficando atrás apenas dos Salmos, que é o livro mais citado no Novo Testamento. Há uma curiosidade sobre o livro de Isaías, em que os rabinos, os judeus, eles têm o livro de Isaías como uma espécie de mini-bíblia. E eu vou te provar rapidamente o porquê desse carinho comparativo que eles têm. A nossa Bíblia, ela possui 66 livros, sim ou não? Aqui nós carregamos, né? A Bíblia, que nós chamamos de Bíblia dos católicos, ela tem 7 livros a mais, que são os apócrifos, mas a nossa Bíblia possui 66 livros. O livro de Isaías, coincidentemente, possui 66 capítulos. É a primeira curiosidade. A Bíblia Sagrada, ela é dividida em 2 partes, Antigo e Novo Testamento. Sistematicamente, o livro de Isaías também é dividido em 2 partes. Mais uma curiosidade. A Bíblia, na sua primeira parte, é composta por 39 livros, configurando-se assim o Antigo Testamento. Curiosamente, o livro de Isaías, os primeiros 39 capítulos falam mais da Antiga Aliança. O Novo Testamento tem 27 livros e o livro de Isaías, nos seus 27 posteriores capítulos, vai falar acerca do Messias prometido, destacando 4 cânticos chamados de o Cântico do Servo, né? Capítulos 42, capítulos 45, capítulos 51 e capítulo 53 para fechar. E para encerrar este carinho que os judeus têm pelo livro de Isaías, o primeiro sermão público que Jesus pregou em uma sinagoga foi utilizando qual livro? O livro do profeta Isaías, o capítulo 61, onde ele é convidado para falar na sinagoga, e não era qualquer um que falava numa sinagoga judaica, ele tinha que ser assíduo nas reuniões, ele não podia faltar às reuniões. E aí, Enoque, alguém dá o livro do profeta Isaías, que naquela época, né, era pergaminhos, rolos, papiros, e ele então faz a leitura de Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregoar as boas novas de salvação. E você conhece o texto, está todo mundo admirado com a oratória e com a autoridade dele. Alguém até disse, ele fala como quem tem autoridade. De fato, ele não falava como quem
tinha autoridade. Ele é a própria autoridade, ele é o próprio poder, ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aí quando ele termina a prédica, está todo mundo admirado pensando, quem é? Alguém até de forma pejorativa diz, ele não é o filho de Zezinho, ele não é o filho de José, ele não é filho do carpinteiro, não, ele não estava ali como filho de José, ele não estava ali como filho do carpinteiro, ele estava ali como filho de Deus, o verbo encarnado, aquele que veio tirar o pecado do mundo. Aí está todo mundo atônito olhando para ele, ele entrega o rolo do livro de Isaías para o chefe da sinagoga e diz, hoje se cumpre esta profecia, o Messias está entre vós, e para nossa alegria, ele está presente também esta noite na Vila Sul, apesar do baixíssimo número de crentes aqui cultuando essa noite, ele está presente entre nós. Alguém tem essa certeza de que ele está aqui? Pois bem, então há esse carinho, né, com o livro de Isaías. E o capítulo 35, então, é um capítulo escatológico, como eu disse. O livro de Isaías é um livro todo escatológico, porque Isaías, se você puder guardar essa informação, ela tem muito a ver com o desenvolvimento desse texto. Isaías profetizou aproximadamente 150 anos antes do cativeiro babilônico. E aqui é fantástico, porque quando você lê Isaías capítulo 45, nominalmente Isaías profetiza falando nominalmente o nome de um rei. Diz assim, assim diz o Senhor a meu servo Ciro. Ciro só surgiria 150 anos depois, 150 anos antes, Isaías já estava profetizando o cativeiro e restauração do povo de Judá. E esse capítulo é um capítulo que fala justamente da restauração do povo de Judá naquela época e futuramente apontando para a grandeza, glória e poder do reino do Messias. Quem está com a Bíblia aberta, não sei se o Cleuber vai me ajudar projetando aí, eu quero fazer uma exposição rápida de alguns versículos, não de todos, mas alguns versículos que julgo necessários fazer a exposição. O capítulo 35 começa com Isaías dizendo, os desertos e lugares secos, na versão projetada aqui, lugar solitário, se alegrarão com isso. O que é que Isaías está dizendo em primeiro lugar? Quando o Senhor restaurar o seu povo, quando o Messias se manifestar de forma personificada, encarnada, como diz João capítulo 1, os lugares áridos, os lugares secos, os lugares que representam sequidão, dificuldade, problema, porque convenhamos, irmãos, como bons assembleanos que somos, quando a gente fala de deserto e de vale, o que é que a gente associa logo? Quem me ajuda aí? Quando a gente fala de deserto e vale, o que é que a gente associa? Dificuldade, luta. Hoje nem tanto, mas há algum tempo atrás você perguntava para o irmão, e aí meu amado, como vão as coisas? Como você está? Irmão, ora por mim porque eu estou enfrentando um deserto. Não é assim? Ora por mim porque estou atravessando o vale. E de fato desertos e vales de certa forma representam momentos ou lugares dificultosos. Só que Isaías está profetizando que quando a glória do Senhor se manifestar, quando Deus restaurar o seu povo, irmã Cida, esses lugares que são tidos como lugares problemáticos, dificultosos, darão espaço à manifestação do poder real e da grandeza da glória de Deus. Agora é importante que se diga uma verdade, né? O profeta não está dizendo que Deus vai arrancar o seu povo do deserto e dos lugares secos. Não, ele está dizendo, aí no deserto e nos lugares secos terá alegria. Você consegue mensurar isso aqui? Deus transformando desertos em mananciais? Deus trazendo chuva abundante em lugares que nunca caiu uma gota de água. Esse é o Deus extraordinário que nós servimos, que transforma lugares trágicos em cenários vitoriosos e gloriosos. Agora veja que ele diz, o deserto e o lugar solitário se alegrarão com isso, ou seja, com essa notícia. E o ermo exultará, né? E florescerá como uma rosa. Irmão,
Cleber, eu estou muito empolgado demais. E se eu pudesse glorificar a Deus por todos vocês, eu faria isso. Isaías está dizendo que o local inapropriado, o lugar inadequado, o lugar seco, desértico e árido terá florescimento. Vai ter frutificação. Isso é fantástico. Aí eu me lembro de um livro sensacional do pastor Hernandes Dias Lopes, né? Onde neste livro que ele fala sobre Isaac vencendo as crises da vida, ele vai falar em um capítulo que o título do capítulo é Floresça onde Deus te estabeleceu. Aí ele pega como parâmetro quando Isaac, eu já preguei Gênesis 26 aqui, me recordo muito bem, Isaac está querendo fugir da crise e Deus fala para ele assim: você não precisa ir para o Egito. Aqui no lugar seco, aqui no lugar desértico, é que você vai florescer. Aí diz o texto sagrado que Isaac então obedece à voz de Deus, permanece naquele lugar, trabalha, semeia. Aí Gênesis 26:12 diz: e naquele mesmo ano, Isaac semeou e colheu 100 vezes mais, ou em outra versão, 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. No deserto a bênção de Deus te alcança. Nos lugares secos a bênção de Deus te alcança. Nos lugares inapropriados e inadequados a bênção de Deus se manifesta. Se prepare para florescer em nome de Jesus Cristo. Se prepare para frutificar. Agora veja que o versículo 2 de Isaías 35, que é continuidade, vai dizer: abundantemente florescerá. Não é apenas um florescimento, não é apenas uma frutificação, mas será uma frutificação e um florescimento abundante. Eu não preciso me justificar, Cleber, mas eu faço isso para desencargo de consciência. Eu não sou pregador da teologia da prosperidade. Eu não sou coach, longe disso, nem levo jeito, pastora, para coach, sou todo desengonçado. Não sou pregador triunfalista, mas eu acredito no que a palavra de Deus fala. Eu acredito no que a Bíblia diz, irmã Cida. A Bíblia está dizendo que a vida em Cristo é uma vida abundante. A Bíblia diz que a vida em Cristo é uma vida transbordante. A bênção é sem medida, recalcada e sacudida, Enoque. A vida em Cristo é transbordante, de fato é, meus irmãos. A alegria em Cristo, ela é transbordante. Agora, eu preciso salientar aquilo que a Bíblia fala como alegria. Se você for para o hedonismo, alegria é prazer. Alegria é satisfação naquilo que se tem, naquilo que se ganha, naquilo que se conquista. Só que quando você vai para a Bíblia, a alegria não é naquilo que se tem, não é naquilo que se ganha, não é naquilo que se conquista. A alegria está em você crer e acreditar e ter uma pessoa como seu motivo de alegria. Por isso que Paulo disse: qualquer coisa para mim é lucro, mas Cristo é o meu viver, é o sentido da minha alegria. Por isso que quando ele está fechando Filipenses capítulo 4, verso 13, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A minha alegria está em Cristo, a minha alegria é Cristo, a minha alegria é o Senhor. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Não vai apenas florescer, vai florescer abundante. Não vai apenas florescer abundantemente, mas também jubilará. E o júbilo é de alegria. Eu não sei se eu já falei isso para o pastor Ailton ou para os irmãos desta igreja. Graças a Deus que a Assembleia de Deus perdeu aquele hábito, Cleuber, de deixar as cadeiras aqui, né? Aquilo era tão desconfortável. Eu gosto delas nas laterais, ou em alguns casos aqui embaixo, povo. E todas as vezes que eu fico aqui prestando culto, adorando, algo me encanta nesta igreja. Sabe o que me encanta? Este painel. E se vocês não observaram isso, vocês vão observar agora. Esse texto que nós lemos tem tudo a ver com esse trecho escrito aqui, ó.
aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. Tem duas verdades aqui. Não sei, já tem uns 10 anos esse, ou mais? Tem mais, né, irmão? Tem? Todo culto você vê isso aqui, né? Você já entendeu o que é que esse texto quer passar para vocês? Toda vez que vocês se reúnem aqui, eles vão dizer o seguinte: vocês carregam uma preciosa semente. Eu dou glória a Deus por vocês, tá? Glória a Deus. Vocês carregam uma preciosa semente. Geralmente, quem anda com semente é quem semeia, o semeador. E para semear, existem algumas coisas, alguns processos. Dentre os processos, dentre tantos, tem o de regar a semente. E se rega a semente com o que, irmãos? Com água, não é? Mas aqui no texto, a semente aqui não é regada com água. É regada com lágrimas. Eu estava no Rio de Janeiro e não pense que fui a turismo, tá? Fui para participar da Islavec. Eu estava no Rio de Janeiro e o pastor Vitor Hugo, um pastor hispano, ele estava pregando sobre Jacó. E ele conseguiu, Cleuber, colocar Jacó nesse texto aqui. O pastor Vitor Hugo, a gente que estuda a palavra de Deus, né? A gente tem hora que fica assim, não, eu não sei nada de Bíblia não, porque tem uns camaradas, Cleuber, que eles enxergam umas coisas que a gente não enxerga. Ele conseguiu linkar Jacó nesse texto e linkou esse texto com o Salmo 137. O Salmo 137 é o antônito, ou o oposto desse aqui. No Salmo 137, este mesmo povo que está com cânticos de alegria, que está andando e chorando, no Salmo 137 eles estão tristes, apáticos, para baixo, sem nenhuma perspectiva. E diz o texto assim, que eles se assentavam e choravam. Aí ele fez a seguinte comparação: você tem duas opções. Você pode chorar sentado, ou você pode chorar andando. É nós que escolhemos. A gente pode ficar lamentando, ou a gente pode prosseguir chorando, adorando, que Deus vai mudar a situação. É o que esse texto está dizendo. Eu vou andando, eu sei que a semeadura não é fácil, eu sei que a vida cristã implica em lágrimas, em dores, em provações, mas enquanto eu vou andando e chorando, eu tenho certeza que na volta eu vou voltar cantando, eu vou voltar sorrindo, eu vou voltar com alegria e eu vou voltar com resultados. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! É isso que Isaías está dizendo. Vocês florescerão, mas não florescerão apenas, florescerão abundantemente, também jubilarão com alegria. E ainda, além de jubilar com alegria, vocês vão cantar. Fala ou não falo, meu bem? Falo. Falo. Não vou dizer a última vez, né? A recente cooperação minha, antes dessa, foi numa manhã com Deus aqui em junho. Estava se aproximando do mês de férias. Eu vou resumir porque senão eu vou até 10 horas. Eu gosto de pregar aqui, né? Quando eu fico meses sem pregar e que eu me empolgo. Nós estávamos, perceba que eu estou falando no passado, conjugando o passado. Nós estávamos passando um drama familiar desde 11 de maio. Eu sou assim mesmo com datas, tá? Eu anoto, gravo. De 11 de maio até 8 de novembro, é recente, tá? Elizabeth e eu, em nossa casa, estávamos enfrentando o maior drama. Eu estava atendendo convites, pastora, porque eu tinha que atender. Mas eu queria me esconder. Eu saía das reuniões depois de pregar destruído comigo mesmo. Porque eu não tinha, Cleuber, motivos para me alegrar e para cantar. Uma das coisas que mais amo é ouvir música. Eu venho de uma família de musicistas, me casei com uma musicista, nossos filhos são musicistas. E a primeira coisa que eu perdi o encanto foi música. Eu não conseguia mais ouvir hino, música boa. Eu queria correr das pessoas. Quando alguém me ligava, eu dizia, oh meu Deus, para que está me ligando? Cleuber, eu sou o oposto da minha esposa. Ela que é a conversadora ou a conversadeira. Eu não falo nada. É o contrário.
Eu sou conversador, eu gosto de um bom papo. E eu não queria mais conversar. E as pessoas que me conhecem estavam percebendo, Tiago, não está legal. Eu entrei em um isolamento, numa angústia que eu não sei explicar para os irmãos. E as pessoas que conviviam comigo, minha irmã e outros, mano, procure ajuda, você não está bem. E eu dizia, não, sou servo de Deus, sou servo do Altíssimo. Não. Até que eu entendi que de fato eu não estava bem. Estava mal. A minha alma doía. Eu queria gritar, mas não conseguia. Eu queria pedir ajuda, mas não conseguia. E cada dia que passava, aquilo mais me apertava. Até que um dia, no finalzinho de setembro para outubro, não lembro agora quando foi a festa lá no Lindos, foi final de setembro ou outubro? Setembro. Outubro foi quando a Emily, né? Setembro. Depois de 5 meses quase, Cleuber, eu entrei em uma reunião para pregar, arrebentado. É mais uma pregação. E quando eu entro naquela igreja, uma irmã que estava à porta recepcionando, dá um tapinha no meu ombro e disse, hoje você não veio para pregar. Hoje você não veio para ser usado. Hoje você veio para ser curado. Quando ela disse aquilo, eu já senti algo na minha alma. Subi para a tribuna, lá ainda é uma Assembleia de Deus clássica, ainda tem as cadeiras aqui atrás, né, na retaguarda. Sentei-me, um culto sendo oferecido ao Senhor, a orquestra começou a tocar, eu comecei a me debruçar e derramar a minha alma, e quando assumi o microfone para pregar, o pastor desta igreja é um grande músico, um levita, um adorador por excelência, eu disse, Línicio, por favor, me dê as honras. De vez em quando, Cleber, não tão afinado como você, mas eu gosto de cantarolar. E eu convidei ele para cantar comigo uma canção. Canção que estava gritando na minha alma naquela noite. Que é a canção Palavras, interpretada pela Lauriette, né? Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Eu não consegui cantar. O Línicio que foi embora sozinho. E enquanto a gente orava essa canção, o Senhor arrancava toda angústia e toda a tristeza da minha alma. Pastor, o porquê de tudo isso? Tivemos um drama familiar com a nossa filha caçula. A nossa filha caçula, do nada, de forma inesperada, decidiu sair de casa. Decidiu ir embora. Chegou para mim, para minha esposa, disse, eu vou embora. Eu conheci um rapaz, ele é o amor da minha vida, ele é o meu... Conheceu nas redes sociais. E pai é pai, mãe é mãe. A gente tentou educar, orientar, instruir. E quanto mais nós orientávamos, mais é que ela ficava revoltada. É agora que eu vou embora mesmo. Até que um momento eu entendi que nem sempre é como queremos, mas precisamos aceitar algumas coisas. E o Espírito Santo foi dando força para mim, para Elizabeth Mancida. E eu lembro que quando a coisa estava quase que saindo do controle, eu disse, é isso que você quer? Então eu vou colocar você dentro de um ônibus e você vai para o estado do Paraná, você vai para Curitiba. Quando decidi fazer isso, os olhos dela falavam, não faz isso não, pai. Eu não quero ir não. Era blefe de adolescente. Eu falei, agora você vai. No primeiro dia que ela chegou lá, ela já ligou de volta, achando, eu quero minha casa, eu quero minha família, eu quero a minha igreja, eu estou com saudade da mídia, que ela trabalha na mídia da igreja. Eu disse, não, você vai ficar. O coração doendo, dilacerado. E o Espírito Santo dizia, não, ela vai ficar lá. Até ela entender o que eu quero fazer na vida dela. Foram 15 dias. Nós estávamos pregando em Minas Gerais, Araxá, no dia 8 de novembro, aniversário da minha esposa. Acaba o culto, fomos para a casa da irmã que nos recepcionara naquela cidade, e meu celular começa a tocar, notificações sobre notificações. Quando eu olho o celular, era minha filha, era a Emily. Pai, o senhor conhece essa cantora? Ela me mandou um vídeo curtinho de 20 segundos. Era uma cantora que está surgindo aí, uma menina abençoada, chamada Ana Clara. Né? Alguns irmãos já ouviram. Ela ministra ela mesma tocando. Está muito conhecida aí no cenário. Eu disse, sim, eu conheço, já vi, já estive com ela em algum momento. E ela disse, pois é, pai, Deus usou a Ana Clara para mim essa noite. Hoje eu entendi por que é que eu estou aqui em Curitiba.
Eu disse, Emily? Sim, pai, entendi. Deus me disse que eu vim para cá para aprender na prática o que eu não quis aprender na teoria e com conceitos. Eu vim aprender na dor o que eu não quis aprender com amor. Naquela hora meu coração tranquilizou e eu disse, missão cumprida. Agora você pode voltar para casa. Eu disse, Enoque. E aí os dias foram passando, ela estava terminando, concluindo os estudos. Quando foi na semana agora passada, sábado para domingo, ela disse, pai, pode comprar minha passagem, porque eu quero voltar e o senhor está recebendo uma nova filha, uma filha transformada, uma filha que entendeu que precisa de Deus, que quer intimidade com Deus, que quer comunhão com Deus e quer ser bênção para a família e para a igreja onde sirve. Algumas vezes Deus permite circunstâncias que fogem do nosso controle, para dizer que Ele está no controle da situação, e no final nós iremos jubilar de alegria e cantar. Como disse o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Se prepare, você vai jubilar de alegria e também vai cantar. Cleuber, vem comigo por gentileza para o versículo 3. Aí o profeta diz assim, fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. O que é que o profeta está dizendo? Força, vigor e renovo estão chegando para vocês. Parece até bravata, parece talvez até jargão de pregador, mas eu encaro isso como profético. Hoje é noite de Deus renovar as tuas forças. Hoje é noite de Deus trazer vigor a quem está cansado. Como disse o Cleuber enquanto ministrava aqui, talvez nós temos vontade de parar, talvez nós temos vontade de desistir, às vezes nos sentimos cansados, mas Deus está dizendo, fortaleça-se, receba vigor, receba força, receba fortalecimento, receba renovo. E aí o Espírito Santo me traz agora à memória um texto, Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Tem renovo, tem força, tem vigor, tem fortalecimento de Deus para a sua vida. Aí o verso 4, Cleuber. Oh, glória! Aleluia! O verso 4 diz, digam aos turbados de coração. Aqui turbado não tem nada a ver com perturbação, mas é para alguém que está ansioso, aflito, preocupado, desfalecido. Sede fortes, esforçai-vos e não temais. Seja forte e corajoso. Josué está desanimado, Josué está ansioso, Josué está preocupado, e Deus diz, Josué, Moisés está morto, mas a obra continua. Não é porque Moisés se foi, Josué, que eu não vou cumprir o que prometi. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Portanto, levanta-te, tu e todo este povo, e cruza este Jordão, a terra que eu garanti aos filhos de Israel. E te digo ainda mais, todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu já assegurei de presente. Apenas vá, apenas pise, apenas tome posse daquilo que eu prometi. Terá mãe de renegar-se a nagai. Por que ser forte? Por que não temer? A Isaías emenda logo em seguida, eis que o vosso Deus virá. Virá com vingança, e aqui vingança não é uma penalidade para alguém que faz mal, mas é vingança como recompensa de Deus, como quem dizendo, todo esse mal, toda essa problemática, Deus vai trazer solução, vai reverter em bênção, vai trazer justiça, vai trazer alegria, vai trazer comunhão, vai trazer graça, vai trazer recompensa. Ele virá.
Se tem uma certeza que nós temos, é que Deus, Ele vem nos socorrer. Não, eu vou repetir, tá? Se tem uma certeza que nós temos, é que Deus, Ele vem nos socorrer. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Elevo os meus olhos para os montes e me pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem, Cleuber, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele virá, Ele vem. 5, Cleuber. Oh, glória! E quando Ele vir, quando Ele trazer recompensa, 2 coisas ocorrerão. Vocês terão visões. É curioso que quando a gente entende aqui o hebraico desse olhos dos cegos, Ezequiel, porque Ezequiel está meio que cego, dizendo: olha, eu só vejo cativeiro, eu só vejo caldeus, eu só vejo penalidade. Aí de repente Ezequiel diz: e naquele ano que nós estávamos junto ao rio Quebar, eu olhei para o céu e tive visões de Deus, e os céus se abriram, os céus irão se abrir. Você terá visões, e não apenas terá visões, mas o Senhor fará você ouvir o som do céu. A surdez dará lugar a um som celestial. Os vossos olhos serão abertos e os ouvidos também se abrirão. Aí, o versículo de número 6 eu acho fantástico, Cleuber. Então os coxos, e aqui nós estamos falando de paralíticos, na essência, mas de pessoas que estão desmotivadas, que não querem andar, que não querem correr, que não querem prosseguir. Esses que estão desanimados vão saltar como cervos. Aí a gente vai fazer uma pesquisa rápida. Cervo aqui, que pode ser também chamado de coça, né? Salmo 42, assim como a coça suspira pelas águas, eu tenho sede de Deus. Alguns estudiosos dizem que este animal quadrúpede, ele chega a alcançar, uma espécie, né, deste animal, chega a alcançar quase 300 quilômetros por hora. Nós estamos falando de um carro de Fórmula 1, gente. Você consegue imaginar isso? Aí você vai para Abacuque capítulo 3, versos 17 a 19, o 19 é especial. Abacuque vai dizer assim, ó: o Senhor Jeová é a minha força, e Ele fará com que os meus pés sejam como os pés dos cervos ou das coças. Ele me fará andar sobre as minhas alturas. Curiosamente, a coça ou o cervo é o único animal quadrúpede que consegue escalar lugares rochosos e não escorrega. Se um cavalo tentar escalar uma rocha, ele vai escorregar, irmãcida. Se uma ovelha tentar escalar uma rocha, vai escorregar. Mas a coça e o cervo não. Ele está falando do quê? Da firmeza e da sustentabilidade que Deus nos dá por meio desta recompensa. Você vai saltar, vai correr como a coça. A língua dos mudos cantará, ou seja, aquele que não canta, aquele que está cabisbaixo, aquele que está entristecido, vai cantar. E novamente Isaías vai usar a figura da água, porque águas arrebentarão no deserto. De vez em quando nós temos aí barragens, né? Estourando, arrebentando. O que Isaías está dizendo é o seguinte: o deserto que não tem vestígio de nada vai ter um estrondo, vai ter um arrebentar de águas, vai ter tanta água no deserto que vai formar ribeiros no ermo. Coloca para nós, Cleber, para a gente terminar, o verso de número 7 e depois o 10 a gente encerra. Lembra, a gente começa Isaías 35 falando dos lugares secos e solitários. Aí agora ele vai dizer: e a terra seca se tornará em lagos. A sequidão vai dar lugar a um tempo de chuva abundante. A terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações que jaziam os chacais haverá ervas com canas e juncos. Ou seja, no lugar desértico vai ter vida abundante. Aí o versículo 10 para a gente terminar, Cleuber: e os resgatados do Senhor voltarão. Nós somos salvos
nós somos resgatados, nós somos regenerados, justificados pelo Senhor. Voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria. Aí você lembra do Salmo 126, que dá origem a esses dois últimos versos. E quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, parecíamos que estávamos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de cânticos, e diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres, porque o Senhor está nos colocando no devido lugar que nós devemos estar, no centro da sua vontade. Aí o texto continua: alegria eterna haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria. Você pode completar comigo, você que está conseguindo enxergar ali a projeção? Gozo e alegria. Na versão NVI, Cleuber, diz assim: gozo e alegria te perseguirão. É ruim ser perseguido, não é? Porque perseguição fala de algo ruim. Agora imagine você ser perseguido por bênção. Você ser perseguido por gozo, por alegria. Agora veja isso aqui, gozo e alegria te alcançarão. Não. Se alguém vai ser alcançado, é porque ele está um pouco à frente. Olha que fantástico isso. Você vai andando e a alegria e o gozo do Senhor vão te alcançando. Você vai andando e a bênção do Senhor vai te alcançando e te perseguindo e te acompanhando. Aí, além do gozo e a alegria alcançar-nos, a tristeza e o gemido baterá em retirada. Não. Cleuber, vamos fazer eles entenderem, por favor. A tristeza e o gemido vão, dar tchau. Como diz lá no Rio de Janeiro, dar linha na pipa. Vão embora, vão correr. Cleuber, projeta o último texto para eu devolver a direção para a nossa pastora. João 16, 20 a 22. Só para eles entenderem esse negócio de tristeza e gemido e ir embora. Por favor, deixa eu imitar aqui o Cleuber, né? Fale para a pessoa que está ao seu lado: a tristeza e o gemido vão embora. 20 desse capítulo 16. 20 a 22, Cleuber. Isso. É Jesus que está dizendo isso, tá? Ele está terminando o último grande discurso para ir cumprir a sua missão, que era o martírio na cruz. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis por um tempo, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes por um tempo, mas a vossa tristeza 21, aí Jesus vai falar agora de forma análoga. Ele vai usar uma analogia de uma mulher que está grávida. A mulher, quando está para dar à luz, ela sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, ela já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido uma criança no mundo, né? Ela não lembra das dores, das contrações, dos enjoos. Ela está feliz agora, porque ela está com o seu bebê no colo. Aí Jesus vai aplicar a analogia, Cleuber, no 22. Assim também vós agora, na verdade pode até ter tristeza, mas outra vez os verei, e o vosso coração e a vossa alegria. Ninguém vai roubar a tua alegria, nada vai roubar a tua alegria, circunstância nenhuma vai roubar a tua alegria, porque ela foi dada por Deus. Minha pastora, Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Já acabei. Glória a Deus. Obrigado, meu pastor. Nosso coração venha nos alimentar, que você se aproprie dessa palavra, porque a palavra de Deus é vida.